Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou tentando aqui uma nova maneira de comunicar. Tem duas coisas aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção, por gentileza. Primeiro é o artigo, como salvar e fortalecer a Petrobras. Eu ficaria extremamente satisfeito. Aquelas pessoas que têm um interesse no assunto e que lesse com cuidado, ouvisse com cuidado esse artigo e o criticasse da melhor maneira possível. Ou seja, sugerindo, mostrando pontos falhos e pontos fracos, pontos fortes. Enfim, inclusive até pode dizer, olha, isso não tem nenhuma razão de ser. Eu ficaria extremamente feliz e satisfeito porque eu estou tentando pensar alguma coisa a respeito da situação da Petrobras e da situação do Brasil em relação às reservas cambiais, e a preocupação é grande porque, conforme vocês vão ver, o prejuízo, o custo das reservas internacionais é muito grande, é exorbitante. E ele contribui muito para o aumento da dívida pública brasileira. Tá certo? Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso e, se pudesse, me desse algumas sugestões a respeito da estratégia financeira. E o segundo ponto é que eu vou fazer aqui uma tentativa de uma nova maneira de comunicar através do YouTube para atingir muito mais gente. Eu vou tentar, né, passar esse artigo de uma maneira tal que a gente possa lê-lo e comentá-lo ao mesmo tempo. Então aqui, como salvar e fortalecer Petrobras, Rio de Janeiro, 11/8/2015. O governo Lula petista foi a causa, eu estou lendo aqui, foi a causa principal da destruição econômica e financeira da Petrobras. Hoje ela é a empresa não financeira mais endividada do mundo. Este endividamento é o resultado dos seguintes erros: políticas econômicas errôneas e, sobretudo, populistas. Com um projeto único de se manter no poder indefinidamente, o governo Lula levou a Petrobras a adotar política de adquirir gasolina no mercado internacional a preço de mercado e revendê-la no mercado interno a preços subsidiados, provocando um prejuízo gigantesco à empresa. Em torno de 70 bilhões de reais foi o prejuízo que essa política causou, conforme cálculos mais recentes. Muito bem, isso aí foi um grande aspecto de destruição da Petrobras. Vamos ver qual foi o objetivo, não é, que o governo teve com essa política. Essa política economicamente destrutiva tinha dois objetivos claros: evitar efeitos de aumentos de preços da gasolina na inflação, que já era alta e que esse governo incompetente não sabe controlá-la. Lógico, né? Se ele botasse os preços, vendesse aos preços atualizados do mercado internacional, o preço da gasolina internamente ia subir e, evidentemente, afetaria a inflação. Então ele não fez isso. Primeiro porque ele não sabe contratar. Se a inflação fosse uma inflação controlada, não tinha problema nenhum, é passar os preços. Mas a inflação era alta e sem controle. E depois, fornecer gasolina barata à classe média para angariar simpatia e o voto dela. Esse talvez tenha sido o maior objetivo. O objetivo principal foi esse. Né? Porque oferecendo gasolina barata, as pessoas ficam satisfeitas, não tem do que reclamar do governo. Então é um governo bom, um governo que dá gasolina mais barata que nos outros lugares. Ou uma gasolina mais barata que poderia ser. Então as pessoas ficam satisfeitas com isso, principalmente aquelas pessoas que pensam somente no curto prazo. Isso é a grande e esmagadora maioria das pessoas. Tá certo? Depois, ele usou a Petrobras para financiar suas campanhas políticas e comprar partidos políticos para ajudá-los a aprovar toda a sorte de projetos, inclusive o de poder. Obviamente, vocês estão vendo aí a Lava Jato. A Lava Jato serve não somente para isso, isso é um aspecto,
né, já é absurdamente corrupto isso, devastador para a economia brasileira e para a Petrobras, né? Financiar campanhas políticas com o dinheiro que veio desviado da Petrobras. E evidentemente, nesses desvios de recursos para a Petrobras, os desviadores, os responsáveis por isso, obviamente tiravam a parte deles. Há necessariamente o enriquecimento líquido, ilícito destas pessoas que controlaram e trabalharam dentro disso. Você pensou o Youssef, o Severo, o José Disseu? As pessoas são bilionárias. Se não tomarem o dinheiro deles, vão ficar bilionários e espero que tomem. Esta utilização da Petrobras pelo Partido dos Trabalhadores, PT, Lula, José Disseu, Dilma, que Lula inclusive, o Ricardo Pessoa disse que deu dinheiro para a campanha dele, a reeleição dele em 2006. Tá certo? É dito. Gerou na Petrobras desfalque de bilhões de reais, tornando essa corrupção a maior que já houve no mundo. A Petrobras, a corrupção que há na Petrobras, o volume dela, a tornou a empresa mais corrupta do mundo. Nunca houve uma empresa que tivesse um volume de corrupção tão alto quanto o da Petrobras. Para financiar essa assombrosa corrupção da Petrobras, a empresa teve de se endividar em escala gigantesca, se tornando a companhia não financeira mais endividada do mundo. Ora, a Petrobras, os recursos da Petrobras sendo desviados de todos os lados, qualquer projeto que ela tinha de investimento, ela justificava isso fazendo empréstimos em divisas estrangeiras. Isso é extremamente perigoso para uma empresa. Então, a Petrobras, além do endividamento necessário que ela tinha para o desenvolvimento dos seus projetos, ela se endividou para sustentar os lulapetistas, o Lula, Liceu, Dilma, fazendo campanha, tudo com o dinheiro da Petrobras, financiamento. Tá certo? Muito bem. Como o endividamento gigantesco da Petrobras é, em sua quase totalidade, em dólares, a Petrobras está correndo um enorme risco. O Fed, o Banco Central Americano, finalizou a sua política monetária expansionista, QE, o Quantitative Easing, e está prestes a começar a aumentar sua baixíssima taxa de juros em vigor atualmente. Isso é o que está acontecendo. Olha, se aumentar essa taxa de juros com o endividamento gigantesco da Petrobras, o impacto será brutal nos resultados econômicos da empresa. Não é preciso ser nem medianamente inteligente para saber que as empresas endividadas em dólares terão muita dificuldade daqui para frente em função das suas crescentes despesas financeiras e pagamento dos seus empréstimos, particularmente a Petrobras, que é a mais endividada do mundo. Não precisa ser muito inteligente. É com base nesse diagnóstico apresentado até aqui que pensamos numa estratégia financeira para salvar e fortalecer a Petrobras para o enfrentamento desse tsunami financeiro que se aproxima. A estratégia financeira. O maior desenvolvimento econômico da história da humanidade, no período de 2000 a 2008, e o surgimento da China como a maior importadora de commodities no mundo, favorecendo os países emergentes pela primeira vez, favorece os países emergentes. Permitiu que acumulassem volumes extraordinários de moedas estrangeiras, dólares principalmente, em suas reservas internacionais. O Brasil, grande exportador de commodities, acumulou uma soma fabulosa de reservas. Atualmente gira em torno de 350 a 370 bilhões de dólares. Agora, ter reservas é muito bom. Dá segurança ao investidor externo, né? O país tem reservas, pode arcar com o pagamento de suas dívidas e com o pagamento de suas compras, os déficits em balanço de pagamento, etc. Contudo, as reservas do Brasil estão investidas em títulos do Tesouro Americano, cujos rendimentos são atualmente, em termos reais, negativos. O americano paga uma taxa de juros muito pequena e a inflação dos Estados Unidos é maior do que essa taxa. Portanto, o rendimento é negativo.
Ou seja, o Brasil está pagando ao Tesouro Americano para guardar suas reservas internacionais. E é um valor significativo pelo volume que o Brasil tem de reservas, evidentemente. Como as reservas, veja só como as reservas foram adquiridas. Vamos passar aqui. Como as reservas foram adquiridas através da emissão de títulos públicos, o governo compra os dólares que entram no país entregando reais. Contudo, para evitar efeitos inflacionários, vende títulos do Tesouro pagando juros altíssimos, o que afeta o déficit público e aumenta a dívida interna pública, eu diria, substancialmente. Porque, olha só, quando o exportador vende as suas mercadorias, o dólar é depositado na conta do Brasil. Então, ele vende, o Brasil paga ele em reais. Mas essa quantidade imensa de dólares que é comprado e pagam em reais aumenta muito a oferta monetária no país. Isso provoca inflação. Então, a melhor maneira de evitar esse efeito é esterilizar essa compra de dólares e moedas em reais. O que é que o Brasil faz para isso? O governo, ele emite títulos do Tesouro e oferece esse título ao mercado. As pessoas compram esses títulos e o título tem que ter, evidentemente, uma taxa atrativa. E a do Brasil é a taxa mais atrativa do mundo. Então percebe, esse volume de reservas que tem ali estão sendo financiados pelos títulos públicos do Brasil, que pagam as maiores taxas de juros do mundo. Imagine o tamanho disso, da despesa que o governo tem com essas reservas em função do financiamento que é feito com os títulos do governo. É um custo exorbitante de manter. Uma solução para essa situação de desperdício de recursos, que poderia matar 2 coelhos de uma cajadada só, seria o Brasil emprestar uma certa quantia à Petrobras e cobrar juros. Vamos ver por que 2 coelhos de uma cajadada só. Uma solução para essa situação de desperdício de recursos, que poderia matar 2 coelhos de uma cajadada só, seria o Brasil emprestar uma certa quantia à Petrobras e cobrar juros. Evidentemente, o Tesouro Nacional não poderia emprestar todas as suas reservas, por uma questão de segurança e mesmo porque o previsto aumento das taxas de juros do FED poderá trazer dificuldade também para o Tesouro Nacional. Ou seja, existe uma possibilidade de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. O Brasil pode ter grande dificuldade. A reserva do Brasil pode se evaporar de uma maneira para outra muito rapidamente. Tá certo? Em uma questão de distúrbio da economia mundial. Então é bom, e é por isso, é um dos aspectos principais de um país que tem reservas, é a garantia que ele dá aos seus credores e investidores. Um estudo deveria ser feito para que se estimasse o total de reservas que pudesse atender esse quesito de segurança no Brasil. Evidentemente, o governo só poderia emprestar à Petrobras o montante considerado como excesso de reservas. É um estudo que é muito difícil que seja feito. Estabelecer um montante de reservas internacionais que um país deva ter para que a sua credibilidade seja mantida. Tá certo? Se isso fosse fácil, poderia-se fazer isso, e o excesso de reserva do Brasil, se houvesse reserva, ele poderia passar isso para a Petrobras. Tá certo? Num cálculo intuitivo meu, o Tesouro Nacional talvez pudesse colocar na Petrobras por volta de 150, ficaria com 200 bilhões, né? Cuja aplicação pela Petrobras seria obrigatoriamente no pagamento de empréstimos cujas taxas de juros fossem as mais altas. Ora, isso seria uma redução de juros brutal para a Petrobras, porque a Petrobras deve estar pagando uma das taxas de juros mais altas do mundo por ser a empresa mais endividada do mundo. Então, procuraria aqueles financiamentos que tiverem uma taxa de juros mais alta e liquidaria aqueles financiamentos. Esse empréstimo poderia ser feito na forma de subscrever aumento de capital nesse valor ou fazer um empréstimo de igual valor. Ou seja, ou aumentaria o capital da empresa com
os 150 bilhões de dólares, ou simplesmente emprestava à Petrobras. Se aumentasse o capital da Petrobras, teríamos dois problemas. O Tesouro Nacional não teria rendimentos garantidos sobre o aumento de capital. E não teria também recebimento de parcelas de repagamento do capital subscrito. Mas receberia dividendos prioritários se a Petrobras apresentasse lucro. Tem aí uma faca de dois gumes. Se a Petrobras não tiver lucro, o Tesouro não seria remunerado. Se tivesse lucro, sim, seria remunerado, talvez muito melhor do que as taxas de juros que ele está recebendo. O aumento de capital aumentaria o patrimônio líquido, o segundo passo. O aumento de capital aumentaria o patrimônio líquido da Petrobras e provavelmente o nível de rentabilidade da empresa sofreria. Um é positivo e o outro é negativo, em aspectos financeiros. Né? Aumento de capital. Tal. Então, a empresa só paga juros se tiver lucro. O aumento de capital aumentaria o patrimônio líquido da Petrobras e provavelmente o nível de rentabilidade da empresa. Com isso, com o aumento de capital, aumentaria o patrimônio líquido da empresa. Ora, a rentabilidade da empresa é calculada em função do lucro dividido pelo patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido aumentou, o lucro agora tem que ser muito maior para poder ter uma rentabilidade. Senão, a rentabilidade cai e isso é prejudicial para a empresa. Para os analistas, vão observar isso como uma deficiência da empresa. Agora, se o TNF, Tesouro Nacional, fizesse um empréstimo à Petrobras, cobraria juros real em dólares de 1% livres do imposto de renda pagos pela Petrobras, que seriam depositados na conta de reserva internacional do Tesouro, juntamente com parcelas de pagamentos do empréstimo. E o patrimônio líquido dela não sofreria alteração, portanto não causaria impacto na sua rentabilidade. Ou seja, o Tesouro, ao emprestar, né, simplesmente era um empréstimo, não ia aumentar o patrimônio líquido da empresa. Então a rentabilidade delas, em função disso, poderia aumentar, porque é uma redução na taxa de juros paga lá fora e paga ao Tesouro. Vamos imaginar que a taxa fosse de 3%, a média da taxa dos empréstimos liquidados, e como ele vai pagar 1%, teria 2% da despesa financeira em redução da despesa financeira. Então, eu acho o empréstimo bastante razoável. Risco da estratégia. Claro, tudo isso envolve risco. Tem um lado bom e um lado ruim, não é isso? O Brasil está atravessando um período muito ruim na sua economia, com tendência a ser prolongado. O seu balanço de pagamento apresentava um quadro muito difícil. Contudo, com a desvalorização do real, a situação tem melhorado ligeiramente. A falta de investimentos diretos, em função da falta de perspectivas favoráveis da economia brasileira, juntamente com a iminente alta da taxa de juros do FED, poderá criar sérias dificuldades na área cambial do país. Né? Então o Brasil está com uma dificuldade muito grande. Ninguém está investindo no Brasil, porque está desconfiando do Brasil. Mesmo com a reserva dele, ninguém está investindo. Tá certo? Então, o fato de ter reserva não modifica. Talvez se o Brasil diminuir as reservas e aumentar a perspectiva da economia, inclusive com a empresa como a Petrobras, contribuindo para o desenvolvimento brasileiro, para o crescimento da economia brasileira, a situação não precisaria tanto dessas reservas. Os 200 bilhões seriam até excessivos. Isso é algo a se pensar. Mesmo assim, considero que essa nova estratégia financeira é muito melhor do que se as coisas continuarem como estão. Se as coisas continuarem como estão, o Brasil pagando ao Tesouro Americano para manter as suas reservas internacionais, rentabilidade negativa e o risco brutal da Petrobras em função da sua dívida gigantesca em dólares e o iminente aumento da taxa de juros. É um risco real que está acontecendo. Então, ele pode evitar esse risco. Essa estratégia evitaria risco. Como minimizar o risco cambial do Brasil? Presta atenção, de qualquer maneira, se a Petrobras tiver problemas de pagamento nos seus empréstimos em dólares, o seu principal acionista, o seu acionista principal, o governo brasileiro, vai ter que dar uma solução. Vai pagar com a reserva do Tesouro Nacional ou autorizar a Petrobras a alienar ativos para cumprir suas obrigações. Quer dizer, o Brasil está numa situação extremamente difícil, né? Isso, se a coisa continuar, vai acontecer isso aí. Ele pode muito bem pegar as reservas e antecipar e talvez ter uma Petrobras melhor
E com isso ajuda a economia brasileira a melhorar. Inclusive, a Petrobras começa a exportar muito mais petróleo e trazer divisas para o Brasil. Ou seja, é melhor o Brasil emprestar reserva da Petrobras com garantia de ativos reais de valores comprovados, porque esta empresa melhor estruturada financeiramente poderá se reequilibrar, inclusive ser de grande ajuda para o Brasil, se por acaso o país vier a ter problemas de balanço de pagamento. Caso a Petrobras venha a ter dificuldade no pagamento dos seus empréstimos ao Brasil, fará o que já está fadada a fazer: vender ativos reais para a liquidação de suas dívidas. Ou seja, porque se ela tiver problemas agora, ela vai ter que vender ativos, se os problemas aumentarem, né? Desta maneira, o Brasil teria rentabilidade positiva nas suas reservas, ao contrário do que acontece hoje, e possivelmente uma reestruturada e recuperada Petrobras, o que aumentaria as perspectivas do Brasil de crescimento, atraía mais investimento, a Petrobras exportaria mais petróleo, portanto, reporia todos esses dólares que foram emprestados. Ou teria condições de colocar mais dólares no Brasil e melhorar e voltar a ter os 375 bilhões. A Petrobras teria uma redução significativa na taxa de juros de seus empréstimos, o que aumentaria os seus lucros e a sua estrutura financeira seria considerada como fortalecida, porque o empréstimo em dólar do TN seria considerado praticamente um aumento de capital e aumentaria a confiança dos investidores, dos emprestadores na Petrobras. Isso é extremamente positivo. Tá certo? Então, eu acho que essa estratégia é uma estratégia ganha-ganha. Ganha a Petrobras e ganha o Tesouro Nacional. E, evidentemente, algumas pessoas podem pensar que se o Brasil emprestar a Petrobras, diminui as suas reservas e o Brasil imediatamente vai entrar vai ter problema de finanças. Acho que não. Eu acho que não acontece assim. Tanto é que a Petrobras, mesmo na situação que está, tomou 3 bilhões emprestados à China. E lançou papéis aí que faltou papel. As pessoas queriam comprar. Então não é bem assim o quadro. E eu acho que essa estratégia financeira tem tudo para ser vencedora. Muito obrigado e até uma próxima. Gostaria que também vocês dessem opinião a respeito desta maneira de que vocês estão lendo esse artigo. Vocês estão vendo um artigo ser lido e comentado ao mesmo tempo pelo seu autor. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.